de geometria dinâmica. Antes de mais nada, eu queria ter uma ideia de quantos de vocês sabem do que eu estou falando quando me refiro à geometria dinâmica. Quem não tem a menor ideia do que seja geometria dinâmica? Um número considerável de pessoas não sabe o que é geometria dinâmica, que mostra que esse, de fato, é um bom tema aqui para a gente conversar. Então, geometria dinâmica esse mouse aqui não está funcionando, eu preciso de um mouse mesmo. Tem? Oi? Estava ligado lá, não sei por que ele não fez. Porque esse não funciona nada. Eu tenho que instalar por esse aqui. Tá. Então, gente, deixa eu explicar para vocês que história é essa aí de geometria dinâmica. Há alguns anos, cerca de 15 anos aproximadamente, começou a se difundir um tipo de software de apoio ao ensino de geometria que fornece um ambiente computacional para o tratamento das construções geométricas. Então, claro que todos vocês, alguma vez na vida, fizeram algum curso de desenho geométrico em que tiveram que trabalhar com as construções com régua e compasso. Então, os programas de geometria dinâmica, o que eles fazem é fornecer um ambiente computacional, tá, no qual se pode trabalhar com essas construções geométricas. Então, qual é a ideia desses programas? Então, o tipo de aparência que eles têm, vou mostrar aqui num momento aqui para vocês conseguir. Vou ter que esperar realmente um mouse aí para poder mostrar. Mas o que esses programas fazem é mostrar um menu de construções, tá, onde você trabalha com os elementos da geometria euclidiana. Quais são os elementos da geometria euclidiana? Então, as construções geométricas clássicas, tá? Se vocês pensarem bem sobre o repertório dessas construções, elas permitem você realizar um número bastante reduzido de operações. Tá? Então, as operações que a gente pode construir com a geometria euclidiana são, dados dois pontos, você pode, usando a régua, traçar a reta que passa por esses dois pontos. Essa é uma construção. Segunda construção básica dado um ponto, que é o centro, tá? E ou um comprimento, que é o raio, ou então um ponto de passagem, você construir o círculo que tem centro nesse ponto e que passa pelo outro ponto, tá? Ou que tenha aquele raio pré-determinado. Tá? E, finalmente, então essas construções aqui, a gente até que presta alguma atenção a elas. Tá? Mas tem uma outra construção que está implícita na geometria euclidiana e na qual a gente não presta muita atenção. Tá? Que é a seguinte: quando você constrói, por exemplo, um círculo e uma reta, a partir dos pontos de interseção dessas figuras, você define novos pontos que podem ser utilizados, por exemplo, para outras construções. Então, no fundo, um procedimento de desenho geométrico, tá, é uma sequência, essencialmente, dessas três coisas. Tá? Traçar retas, traçar círculos e utilizar as suas interseções para gerar novos pontos. Tá? Então, a ideia dos programas de geometria dinâmica é exatamente permitir um ambiente em que isso possa ser feito. Então, um dos programas de geometria
dinâmica mais popular, que é o que eu vou utilizar aqui para fazer os exemplos, tá? É um software chamado Cabri. Tá? É um software que foi desenvolvido na França. Tá? Não é o único software que faz isso, mas certamente é o mais utilizado. No Brasil, ele é representado pela PUC de São Paulo e se encontra na internet uma versão que pode, pelo menos, ser utilizada para se experimentar com o software, uma versão que permite que você faça as construções, embora você não possa salvar ou imprimir, tem restrições. Tá? Mas, pelo menos, para experimentar, tem disponível na internet. E há outras soluções que estão disponíveis na internet, que são inteiramente gratuitas. Muito bem, então, o que esse software faz, basicamente? Então, as três operações principais desse software estão representadas, tá, aqui por esses três botões. Tá? O resto são atalhos. Tá? O resto são procedimentos que representam uma sequência dessas construções básicas e que são utilizados para dar agilidade, tá? E para tornar mais interessante, menos aborrecida a construção. Mas, basicamente, o que esse tipo de software permite fazer, tá, é algo como isso. Vamos ilustrar aqui uma construção bem simples aqui. Tá? Eu vou pegar, então, com a ferramenta ponto, eu criei 2 pontos. Tá? Aí, com a ferramenta reta, e aí essa ferramenta reta tem alguns sabores diferentes. Você pode desenhar retas, mas também pode desenhar segmentos, semi-retas. Então, eu vou desenhar um segmento de reta. Qual a diferença? A diferença não somente que o desenho aparece de maneira limitada, mas quando, por exemplo, eu for fazer interseções, o segmento de reta é considerado como um segmento. Tá? E a reta você considera, de fato, como a reta ilimitada. Então, peguei aqui um segmento e para fazer uma construção bastante simples aqui, que nos ajude a explorar essas construções, vamos construir a mediatriz desse segmento. Então, aula de desenho geométrico, como é que a gente constrói a mediatriz de um segmento mesmo? Pega o compasso. Então, o nosso compasso aqui, na verdade, vai ser essa ferramenta. Abre o compasso, né? Tem que ter uma abertura maior do que a metade, e aí tem que repetir essa construção. Aqui, a maneira que é mais prática de fazer esse negócio é usar uma abertura particular, que é a abertura igual ao comprimento do segmento. Porque aí, usando essa ferramenta básica círculo, eu posso tomar esse ponto como centro, tá? E passando por esse ponto, construir um círculo. Tá? Agora, vou repetir essa construção, mas tomando este ponto como centro, tá? Passando por esse ponto, construir um outro círculo. Tá? Então, esses 2 pontos de interseção, tá, são pontos que são equidistantes dos 2 extremos, logo pertencem à mediatriz, logo os 2 juntos definem a mediatriz. Então, para eu construir essa mediatriz, agora eu vou mudar isso aqui para reta, tá? E aí eu vou tomar o ponto nessa interseção, conforme está marcado, juntar com o ponto nessa interseção e formei a mediatriz. Tá? Pergunta, por que isso é melhor do que... Melhor? Não vou nem dizer que é melhor. Tá? Por que isso é diferente do que fazer uma construção convencional com régua, compasso e papel? Tá? Não é melhor não. Tá? Eu acho que faz parte... É importante aí que os alunos manuseiem também os instrumentos concretos. Tá? É um outro tipo aí de experiência. Mas ela difere dessa experiência, e aí que entra o dinâmico. Tá? E nesse sentido, esse ambiente é bastante diferente dos ambientes de construção geométrica que a gente está mais habituado nos programas tipo PowerPoint, CorelDRAW, tá? Que é o aspecto dinâmico. O aspecto dinâmico é representado por esse fato. Toda essa construção foi baseada nesses 2 pontos aqui. Tá? Eles foram o início aqui da minha construção. E o que acontece é que quando eu
movimento esses pontos, cada um deles, tá? A minha figura, ela se ajusta a esses novos pontos, mantendo a lógica, tá, da construção geométrica. Então, o que acontece é que cada um dos resultados intermediários, ele está definido, está ligado aos pontos dados inicialmente, através dessa relação. Tá? Então, esse ponto que está aqui, então, esse círculo que está aqui é sempre o círculo que tem centro nesse ponto, passa por esse. Tá? O outro é exatamente o oposto. Tá? Esses dois pontos aqui são os pontos de interseção desses círculos. Portanto, essa aqui é a reta mediatriz em qualquer situação. Tá? Então, é um ambiente em que a regra da construção, tá, é a mesma que a gente tem com a geometria euclidiana. Com a vantagem que é dada pelo ambiente computacional, dela ser completamente dinâmica, tá? E isso permite que você possa explorar posições diferentes. Tá? A outra vantagem é que, na verdade, fica ao nosso cargo definir quanto de detalhe a gente quer apresentar das construções. Tá? Deixa eu apresentar aqui uma coisa um pouquinho diferente para vocês. Digamos que eu queira fazer uma atividade com os alunos, em que agora eu tenho 3 pontos. Esses 3 pontos definem um triângulo cujos lados eu estou desenhando. E eu quero fazer aqui uma atividade na qual eu queira levar o aluno a perceber, experimentalmente, como uma etapa da aprendizagem, do raciocínio, tá, que as mediatrizes dos lados de um triângulo, tá, se encontram em um único ponto. Então, é claro que uma coisa que eu podia fazer era, para cada um desses lados, repetir todo esse processo. É claro que isso vai ser um pouco tedioso, né? Vai ter uma série de linhas de construção que a gente pode tirar do caminho, pode apagar, tudo isso, mas vai ser um processo muito longo. Então, nesse caso, é mais razoável. É claro que o computador tem a possibilidade de definir um algoritmo que forneça diretamente essa mediatriz. E aí, o que a gente tem nesses outros menus são exatamente uma série de outras construções que, na verdade, são, a maior parte delas é uma sequência de construções euclidianas, tá? E outras, na verdade, tem algumas construções que não são euclidianas e que permitem que a gente possa fazer algumas coisas que na construção euclidiana a gente não pode. Tá? E depois eu vou mostrar isso aí para vocês. Então, por exemplo, uma das coisas que tem é mediatriz. Então, nessa construção, você aponta diretamente para o segmento e constrói a mediatriz. Então, se você está trabalhando com alunos, é claro que você vai mostrar isso aí para eles depois de ter feito algo assim, né? Porque senão perde a graça. Tá? E, na verdade, você tem um controle aqui das ferramentas que você vai mostrar, não vai mostrar. Então, se eu repito esse processo aqui para os 3 pontos, tá? Eu tenho facilmente a construção das mediatrizes, tá? Que permite que a gente possa, aí nesse processo, tá? Levar rapidamente, fazer uma conjectura, né? De que, pelo jeito, as mediatrizes dos lados de um triângulo se encontram no mesmo ponto. E com uma vantagem de que você, com uma figura só, você faz essa conjectura, uma enorme família de triângulos. Tá? Inclusive triângulos que, às vezes, o aluno não tem muita oportunidade de ver. Por exemplo, esse fato de que, se o triângulo se torna obtusângulo, que esse ponto de encontro das mediatrizes, tá, está fora do triângulo, ou perguntar para ele em que condição esse ponto se encontra sobre um dos lados. Tá? E aí tem outros recursos que a gente pode usar para fazer esse tipo de coisa. Então, por exemplo, você tem a possibilidade de efetuar medições. Tá? Então, por exemplo, eu posso definir este ângulo. Tá? Eu vou pegar esse ponto, este ponto. Não, fiz besteira. Vou
fazer de novo aqui. Vou pegar esse ponto, o mouse não está muito bom, esse ponto e esse ponto, e definir esse ângulo aqui. Então, agora você pode fazer uma conjectura de que possivelmente o fato desse ponto estar dentro ou fora ou sobre um dos lados do triângulo dependa dele ter apenas ângulos agudos, de ter ângulos retos, tá? Ou de ter ângulos maiores do que 90 graus. Tá? Então, a razão da palavra dinâmico vem daí, tá? Vem do fato de que você, através de uma única construção, na verdade, você pode fazer um número infinito aí de experimentos, variando a posição dos pontos iniciais, tá? E permitindo que você explore alguns aspectos que, com figuras convencionais, é menos convincente, tá? Ou é menos divertido, tá? É mais enjoado você fazer um monte de figuras para fazer essa constatação. Tá? E aqui você tem um campo muito aberto para fazer experimentos. Tá? Uma coisa que é claro, existe sempre aí um perigo no ensino, que é o seguinte: agora que nós temos esse tipo de ferramenta, que permite que a gente comprove experimentalmente certas verdades, tá? Como o fato de que as mediatrizes se encontram num único ponto, tá? Ou de que isso ocorre quando ou que está dentro do triângulo quando ele é acutângulo e tudo, então isso significa que não precisamos mais demonstrar absolutamente nada. Para que demonstrar? Tá? Se temos a ferramenta que nos diz se algo ocorre ou não, tá? Com muito menos esforço. Então, isso é algo que sempre que a gente discute esse tipo de ferramenta com professores ou futuros professores, tá? É sempre bom frisar, tá? De que essa não é a ideia, de maneira nenhuma, tá? De quem criou esse tipo de software, tá? E da maior parte das pessoas que trabalham com esse tipo de software. Tá? A ideia é você ter um ambiente que seja um produtor divertido de conjecturas e descobertas. Tá? Mas o papel do matemático, é claro que não se esgota aí. Tá? E a gente tem que incutir isso aí nos alunos. Tá? Fazer matemática matemática não é uma ciência experimental. Tá? Tudo bem, nada contra as ciências experimentais, mas a matemática não é uma delas. Tá? Então, o aspecto indutivo na matemática, no qual você faz casos especiais, tá? E formula uma teoria e fica satisfeito com ela, não é do método matemático. Tá? Isso é excelente, tá? E praticamente todo teorema em matemática começa assim, tá? Mas não se esgota aí. Então, é fundamental que a gente passe para o aluno da necessidade, uma vez descoberta, tá, uma verdade, entre aspas, como essa, procurar qual é a razão para que isso vale. Então, na verdade, o que eu defendo sempre é que isso muito pelo contrário. Tá? Isso aí não jamais a morte da demonstração. Pelo contrário. Tá? Isso aí pode fornecer um instrumento através do qual o aluno tem a vontade de descobrir a razão que está por trás de uma coincidência. Tá? Então, isso aí dá a possibilidade, tá, de você fazer a demonstração, não porque você quer fazer, mas respondendo a uma curiosidade que se espera possa ser despertada no aluno através desse tipo de atividade. Tá? Então, geometria dinâmica, o que ela faz, tá, é esse tipo de manipulação de figuras geométricas que permite experimentação. Tá? Muito bem. O que eu vou querer mostrar para vocês aí no tempo que nos falta, tá? É mostrar que
na verdade, é mais do que isso. Tá? A gente está falando aqui em geometria dinâmica, tá? Como um instrumento de ensino, tá? Mas, na verdade, geometria dinâmica, tá? É um instrumento de exploração, tá? Que serve, na verdade, para qualquer pessoa que esteja interessada, tá? Em resolver problemas de geometria. Então, quando você ataca um problema de geometria desconhecido, vocês vão perguntar, tem problemas de geometria desconhecidos? Tem sempre um monte de problemas novos. Por exemplo, eu convido vocês aí a participar da sessão de Olimpíadas, tá? Em que vai se discutir problemas de geometria que aparecem todo ano aí nas competições olímpicas, problemas de geometria elementar, tá? Mas elementar significa só que usa as técnicas básicas da geometria, não quer dizer que sejam fáceis, não. Tá? Eu vou até, um dos problemas que eu vou mostrar aqui para vocês, até como um convite aí para vocês tentarem resolver, tá? Ouvirem aqui na sessão. Mas então, meu ponto é que eu quero mostrar dois outros aspectos aqui de geometria dinâmica, tá? Que talvez vocês não tenham ainda atentado para esse fato. Um é esse, tá? Como ferramenta exploratória. Tá? É uma ferramenta na qual você pode utilizar para ter uma boa intuição, tá? Da solução, tá? E apoiado nessa intuição, tá? Procurar qual é a justificativa. Então, deixa eu começar com um problema bem fácil, que eu acho que muitos de vocês vão conhecer. Então, um tipo de problema que em geometria, tá, estão entre os problemas mais difíceis de serem resolvidos, tá, são os problemas de lugar geométrico. Tá? Concordam com isso? O problema de lugar geométrico, eles tipicamente fornecem pontos que se movem, tá? Através desses pontos que se movem, novos pontos são construídos, tá? E aí você tem que achar qual é o lugar geométrico, tá? Desse novo ponto. Tá? Então, eu vou começar com um problema bem simples, tá? Depois a gente vai mostrar que isso serve aí para estudar problemas mais complicados. Tá? Então, o problema bem simples é o seguinte: você tem um segmento que se desloca sobre um ângulo reto, mantendo um comprimento constante. Muitas vezes isso é enunciado como você tendo uma escada que se desloca, tá, sobre o chão, apoiada sobre a parede, tá? E aí você tem, tá, um ponto, tá, que vamos considerar, para facilitar, que é o ponto médio aqui dessa escada, embora depois a gente vai ver que isso pode ser feito aí para outros pontos. Pergunta tá, à medida que essa escada se desloca, naturalmente esse ponto se move. E a pergunta é que tipo de figura esse ponto vai descrever. Resposta? Sabem por quê? É chute? Não, primeiro vamos ver se esse chute é um bom chute. Tá? Para isso, geometria dinâmica é um ótimo instrumento. Então, rapidamente vamos fazer essa construção aqui. Então, eu vou pegar uma reta, tá? Depois eu vou construir uma reta perpendicular a ela, tá? Perpendicular a essa reta, tá? Aí eu vou querer pegar um ponto que se desloque sobre essa reta, tá? Então eu posso
colocar um ponto que está restrito a se deslocar sobre essa reta. E tem um ponto que desloca sobre a outra reta. Tá? Mas, e aí começa a complicação. Tá? Eu estou fazendo esse exemplo, tá, para mostrar que muitas vezes o simples fato de você construir uma figura nesse ambiente, tá, já é um exercício de geometria em si. Tá? Um exercício de geometria, um exercício de capacidade algorítmica, tá? De você planejar um conjunto de construções. Tá? Então, como é que você faz para colocar agora um ponto sobre essa reta de tal maneira que esse comprimento seja constante? Então, você não pode simplesmente colocar um novo ponto aqui, você não vai manter esse comprimento constante. Tá? Então, para você fazer isso, você tem que usar as construções, tá? O repertório de construções do Cabri. Então, como é que qual é mesmo esse repertório? O repertório é de que eu vou precisar pegar um comprimento constante, então eu vou representar esse comprimento constante aqui como um segmento à parte, tá? E vou ter que levar esse comprimento para cá, traçar um círculo que tenha esse raio, tá? E fazer a interseção desse círculo com essa reta. Aí sim, tá? Eu vou ter o que eu preciso. Então, isso pode ser feito através das construções elementares, tá? As 3 construções elementares, mas tem aqui uma construção que faz todo sentido, até porque ela corresponde ao que a gente faria na geometria euclidiana e que reduz esse nosso trabalho. Tá? Você tem um compasso. Então, como é que funciona um compasso? O compasso traça um círculo. Tá? Com que informações? Uma abertura e um centro. É exatamente o que a gente tem que fazer aqui. Então, eu vou usar esse compasso, usando esse segmento como raio, usando esse ponto aqui que eu fiz se deslocar, tá, como um centro. Tá? E aí, o ponto que fica nessa interseção, tá, define a extremidade desse segmento. Então, agora, se eu traço um segmento ligando... Fiz besteira. Um instantinho. Só um instantinho aqui, gente. Separar. De novo. Ligando esse ponto. Agora eu tenho o que eu quero. Tá? Porque agora eu mexo esse ponto. Tá? Notem que o tamanho do círculo permanece constante. Tá? E, portanto, o segmento vai simular aquele comportamento. Tá? Se deslocar sobre as 2 retas, mantendo um comprimento constante. Tá? Bom, aí eu posso pegar o ponto que eu quero. Então, por exemplo, ponto médio aqui, como eu coloquei, dele. Não. Eu vou usar a construção ponto médio para produzir o ponto médio desse segmento. Tá? E aí, tentar acompanhar o que esse ponto faz quando o outro se desloca. Então, só o fato de eu poder fazer essa construção, tá, deslocar isso aqui, já é uma coisa útil. Mas a gente pode fazer ele mais útil ainda, por exemplo, um recurso que eu gosto muito de fazer assim com os alunos, tá, que é ligar o que o Cabri chama de rastro desse ponto. A diferença agora é que agora, quando eu movimento este ponto aqui, ele vai desenhar vai manter a trajetória do outro ponto representada lá, que permite que a gente possa começar a fazer conjecturas a respeito desse ponto.
Tá? Então a gente olha para essa figura e vê, olha, está com jeito, tá, de que isso vai ser um círculo. Tá? A gente pode fazer um pouco mais do que isso, tá? Porque eu posso desenhar um segmento que ligue esse ponto aqui, que ligue esse ponto à origem, que está com jeito aqui de ser esse centro, tá? E fazer uma medição desse segmento, tá? E ver se é verdade que esse segmento permanece com um comprimento constante. Ele responde que sim, tá? À medida que eu movimento, tá, este ponto aqui, esse segmento permanece tendo sempre o mesmo comprimento, o que sugere, tá, que isso aqui de fato seja um círculo cujo centro é o ponto de interseção das duas retas. Tá? Só falta agora a gente encontrar a explicação. Por que isso acontece? Por que esse lugar geométrico é de fato esse círculo de centro no ponto de interseção das duas retas? Uma ideia? Qual a propriedade que me permite dizer isso? Claro, a gente pode atacar esse problema de diversos modos. Não? Uma solução natural, por exemplo, é usando geometria analítica, uma maneira segura aí de resolver esse problema. Mas ele pode ser resolvido por argumentos puramente sintéticos. Ninguém? Que tipo de triângulo é esse aqui? Não, esse triângulo formado pelo segmento e as duas retas. Retângulo, tá? As duas retas aqui são perpendiculares, são triângulo retângulo. Tá? Que segmento é esse aqui dentro desse triângulo retângulo? Mediana. Que relação há entre a mediana de um triângulo retângulo e a hipotenusa do triângulo retângulo? A mediana é metade da hipotenusa, porque a mediana é o raio do círculo circunscrito, enquanto a hipotenusa é o diâmetro do círculo circunscrito. Então, se esse triângulo retângulo varia, mantendo o comprimento da hipotenusa, então o comprimento da mediana fica fixo também. Tá? E se conclui que o lugar geométrico é um círculo. Tá? Mas é muito mais fácil você encontrar uma explicação brilhante de que é um círculo depois de ter certeza que é um círculo. Né? Tá? Isso aqui, esse tipo de software nos ajuda, tá? Às vezes, a gente a parecer mais inteligente do que a gente é. É sempre bom, né? Você faz lá, aí fala para o aluno, eu tive uma ideia aqui que resolve o problema. Tá? Então, é um instrumento de apoio, não é somente um instrumento de apoio didático para você usar nas aulas, não, tá? É um instrumento de apoio, tá, para você poder começar a estudar esse problema. Tá? O Wagner esteve aqui hoje, mas ele pensou que o horário da palestra era ao meio-dia, tá? E ele tinha um compromisso a 1h, por isso que ele não pôde ficar. Então ele me sugeriu mostrar para vocês um outro exemplo aí de geometria dinâmica num problema que caiu exatamente na última Olimpíada Internacional de Matemática. Tá? Então, esse problema possivelmente vai ser discutido na sessão, acho que é quarta-feira, que na quarta-feira vai haver uma sessão em que o Gabriel Bujocas, que recentemente ganhou a 7ª medalha de ouro brasileira na Olimpíada Internacional de Matemática. Tá? Sabiam disso? Então, algumas semanas atrás, semana passada, na verdade, ou na outra, nós tivemos o 7º brasileiro que ganhou medalha de ouro,
que vai estar aqui no colóquio falando um pouco sobre as soluções dele. Eu não sei se ele fez esse problema ou não. Mas o problema é o seguinte, só para vocês terem uma ideia do que ele é. Você tem duas retas. Tá? Sobre essas duas retas, a gente vai tomar dois segmentos de mesmo comprimento. Tá? Então, eu vou pegar dois pontos sobre essa reta, tá? Dois pontos fixos aqui sobre essa reta, tá? E vou pegar um segmento de mesmo comprimento sobre a outra. Tá? Então, para construir isso, eu vou colocar um ponto aqui, vou desenhar este primeiro segmento, vou usar nosso amigo compasso para fazer essa transferência. Vou assim produzir um ponto aqui. Tá? Bom, uma coisa que a gente pode fazer, que ajuda, tá, é eliminar a linha de construção. A circunferência só está aqui para a linha de construção, então agora não preciso mais dela. Isso é importante aí em problemas que tenham construções mais complexas. Então, o enunciado do problema começa com dois segmentos de mesmo comprimento. Sobre esse segmento de mesmo comprimento, eu vou tomar dois outros segmentos também de mesmo comprimento entre si, mas um de cada lado. Tá? Então, um segmento. Então, eu vou, na verdade, tomar um ponto aqui sobre essa reta. Na verdade, tanto faz sobre a reta ou segmento. Vou construir aqui um novo segmento. E outra vez vou usar o compasso para transferir esse segmento para este ponto. Então, o que eu tenho aqui é que à medida que esse ponto aqui se desloca uma direção, o outro se desloca em direção contrária. Tá? Aí nós vamos pegar este segmento, pegar este segmento, difícil, não. Esse mouse tá. O outro segmento não foi bem desenhado. Este ponto aqui, e vou tomar ainda ligar este ponto a ele, este ponto a esse. Acho que é isso. Espero que dê certo. Bom, aí o que ficou formado aqui? Será que é isso mesmo? Agora estou na dúvida se é isso mesmo. Acho que é. Acho que você tem esse ponto de interseção e esse ponto de... eu não estou seguro agora se é essa construção mesmo, gente. Eu acho que eu estou na dúvida agora. O Wagner não ensinou direito para mim qual era a construção, não. Este ponto com essa diagonal.
Eu acho que os pontos considerados são esse e esse aqui. E o que o problema pede é para considerar esse triângulo que ficou formado aqui, tá? E a pergunta do problema é se as circunferências circunscritas a esse triângulo, tá? Se é verdade que essas circunferências circunscritas a esse triângulo passam sempre pelo mesmo ponto, se elas, admitem um ponto comum ou não. Este aqui, ó. Triângulo formado por esse ponto a impressão que é esse triângulo aqui, esse ponto e este aqui. E aí o problema era pedia para você determinar, tá, se esse triângulo, a circunferência circunscrita, passa, tá, por esse mesmo ponto ou não. Então, quando você faz essa construção, tá, eu não vou fazer aqui por falta de tempo, tá? Além disso, não tenho certeza se é exatamente essa aqui a construção que a gente tem que fazer. Mas você pode verificar que ela passa por um ponto fixo, tá? E isso vai mostrar que você tem pelo menos uma chance aí, quer dizer, você decidir se passa ou não passa é o mais difícil, tá? Pelo menos é parte aí de uma das coisas difíceis que você tem que decidir. Uma vez que você sabe o que você está procurando, tá? É bem mais simples você fazer. Para terminar, gente, deixa eu só mostrar uma outra coisa muito diferente, quer dizer, um outro lado mais lúdico. O uso desse tipo de software, tá, ele é extremamente útil também para você produzir desenhos, tá, de objetos. Então, um objeto aí que eu gosto muito de mostrar que pode ser simulado com esse tipo de construção é esse aqui. Você conhece esse objeto aqui? Qual o nome desse objeto? Pantógrafo, tá? Então, o pantógrafo é um instrumento que serve para você poder fazer ampliações, tá, de figuras, tá? Então, ele trabalha baseado em semelhança, tá? E a maneira de operar com o pantógrafo é você mantém, tá, um ponto fixo, tá? Um outro ponto você vai passar sobre a sua figura, tá? No caso aqui o ponto que você vai passar sobre a figura é esse, tá? E aí no extremo aqui do pantógrafo você vai desenhar uma figura ampliada em relação a ele, tá? Então existe uma série de perguntas super interessantes, tá? Que é por que um objeto como esse funciona, tá? Segundo, como é que a gente pode simular esse comportamento desse objeto, tá? Através de um software. Então, software de geometria dinâmica, tá, nos dá uma excelente forma aí da gente fazer isso. Então, esses instrumentos que eu vou mostrar para vocês aqui muito rapidamente, eles são do site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá, e tem vários instrumentos. Deixa eu achar qual deles é o pantógrafo. Ah, não é isso não. Abriu 2, né? Não foi o 2. Não é esse também. Esse aqui é outro instrumento muito interessante, menos conhecido. Tá? Adivinha o que esse instrumento faz? O que esse instrumento faz? Nota que é um instrumento articulado. Tá? Tudo que está aqui é fisicamente realizável. Você percebe o que esse instrumento faz? Eu estou movendo aqui o ponto S, tá? E o ponto L está se movendo junto de alguma maneira. Tá? O que vocês acham que esse instrumento está fazendo? Não, simetria não. O que vocês acham que esse instrumento está fazendo? Está fazendo uma rotação.
Tá? Esse instrumento aqui, o que ele faz, é um instrumento fisicamente realizável, que o que ele faz é rodar o ponto em torno desse ponto fixo. Tá? Se vocês observarem aqui, esse ângulo permanece fixo, tá? E o comprimento OS se mantém constante igual a OL. Tá? Não é ainda esse que eu queria mostrar. O pantógrafo não foi o 1, não foi o 2, quem sabe o 3. Não, esse faz simetria. Tá? Não é esse ainda. Esse finalmente, tá, é o nosso amigo pantógrafo. Então, quando você aqui mexe esse ponto S aqui, o ponto L vai descrever uma figura que vai ser uma ampliação da figura percorrida por S. Tá? Então, eu queria terminar então com um convite para que vocês, a maior parte de vocês eu vejo são alunos de graduação, procurem tomar conhecimento com essa tecnologia. Tá? Um dos sites interessantes para ir é o da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem muitos exemplos de construções e tem links para diversos programas, gratuitos ou não, que dão suporte para essa tecnologia. Tá bom? Muito obrigado aí a vocês.